ansiedade. Eu tenho pânico, né? Crise de pânico. Fazia um tempo que tava controlado. Anos. Eu ia te perguntar, mas já fazia anos. Anos controlado. A última crise tinha sido, sei lá, 8 anos atrás. E aí eu ficou tudo preto. Quando começou a dar tudo preto, comecei a me tremer, parecia. Isso foi antes de eu chegar, né? Foi. Quando você chegou. Aí foi que desandou tudo. Aí eu pensei, acabou. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. Hello, Brides! Esse é o nosso podcast Team Bride. Eu sou Isis Lacombe, fotógrafa de casamentos. E eu sou Jéssica Maluf, especialista em beleza para noivas. E esse é o nosso podcast voltado para o universo dos casamentos. Aqui nós vamos falar sobre histórias, perrengues e tudo mais que vocês nos pedirem para falar sobre o universo dos casamentos, que a gente ama falar sobre esse assunto, né, Isis? Estamos muito felizes de estar aqui no meu estúdio, onde a gente realiza ensaios fotográficos e também o dia da noiva, com todos os detalhes que as nossas noivas precisam. E hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, porque ela foi nossa noiva, a Mari, querida Mari. Ai, Mari, eu não consigo chamar de Mariana, gente. A gente já é íntima. A gente já é íntima, a gente troca muitos memes de gatinhos. Eu, inclusive, já até peguei um gatinho também que ela faz as miniaturidades. Ai, eu amei. Gatinhos, Eu né? tô Gatinha. gatinha de gêmeos, eu tô com um dos gêmeos, né? Tá. Então, Mari, nos conta, fez um ano agora em março. Dia 9 de março, parece que foi ontem. Nossa, passou muito rápido, gente. Parece que faz 3 meses. 3 meses. Então, nos conta como que tá sendo este momento agora, um ano após o casamento. Conta, ainda tem muitas memórias frescas, gosta de olhar muitas fotos. Conta um pouquinho pra gente. Eu amo ficar vendo as fotos. Ai, que bom, ficou feliz. Ainda mais que foi um sonho, né? O que eu consigo ver hoje que mudou, né? Como eu tô... Chama marido. Acho que é engraçado chamar marido era meu noivo. Demorei pra... Sim. Sim. Mas eu acho que as minhas memórias mais frescas é como passa rápido. Uhum. Porque foi 1 ano e 4 meses de noivado. E eu queria casar em 6 meses. Sim. E meu noivo na época falou assim, é muita coisa pra Uhum. gente organizar. E eu falei, não, a gente tira de letra. Depois eu queria casar de março pra, sei lá, agosto. Se pudesse ter estendido mais um pouco, né? Sim. Só pra ficar vivendo o momento. Sim. E teria aumentado pra ter mais tempo pra planejar. É, porque é muita coisa. E pequenas coisas. Pequenas Sim. coisas. E ninguém Pequenas fala coisas. isso, porque eu não contratei a cerimonialista total. Uhum. Só pro dia. Ah, então você que fez praticamente tudo. Sim, ela me auxiliou muito, a Gabi, ela me auxiliou demais, assim, tudo que eu tinha dúvida ela me tirava, Uhum. só que eu que corri atrás de fornecedores. Sim. E é perrengue. É Eu perrengue. mudaria isso? Mudaria. Nossa, com certeza. Primeira Então, vez. uma das perguntas que a gente tem pra fazer é se mudaria alguma coisa no processo do casamento e é o quê? Então, essa seria a primeira coisa? Primeira vez. Tá, então não teria contratado uma cerimonialista desde o início. É, completa. Porque eu contratei a Gabi, foi as primeiras, porque eu achei vocês, não sei se pode falar. Uhum. Pelo casamentos.com. Sim. Claro. Encontrei vocês todas, as 3 Ah, primeiras. as 3. Ah, Então legal. foi a Gabi, a Isis e a Jéssica. Uhum. As 3 primeiras. Uhum. Conversei com a Gabi, só que o meu casamento seria em casa. Tá, eu lembro que ia ser na tua casa. Ia ser em casa, é uma coisa simples. 10 pessoas. Sempre começa. assim, Foi assim que eu fiz. E o meu marido. Então, amor, 10 pessoas. 10 Terminou com pessoas. quantos convidados? 43. Então. É. Não, mas tá ok. Foi um mini wedding, Aceitável, vai, mas vai. foi aumentando o Sim, número. mas mesmo assim não é. Sim. Não é. Só que eu sabia que eu precisava de uma cerimonialista. Sim. Porque por mais que eu fui a noiva que faz tudo. Uhum. Porque a gente já tem essa veia artística Sim. em casa do it yourself. Então Uhum. a gente conseguiu fazer tudo. Só que precisa ter alguém no dia, porque Sim. é organizar a entrada, padrinho, música, tudo. Uhum. Só que fechar contrato, eu não entendia nada de fechar Entendi. contrato. Então seria pra fazer Essa parte administrativa, Ah, né? Principalmente. Ah, pra avisar, ó, tá na data do pagamento do fornecedor tal. É. Tá. Mas ele também foi super participativo no casamento, né? Foi. Eu acho que ele foi um noivo fora da curva. Uhum. Porque não era o sonho da vida dele casar. Ah, mas Ah, dificilmente mas é o sonho É. da vida dos homens, É. tá? E É. ele entrou de cabeça e eu falei assim, ele falou assim, a gente vai casar. Daí eu falei assim, tá, a gente vai casar? Ano que vem. Ele, quer? Eu falei, eu acho que eu vou ficar muito Não é daqui doido. a 5 anos. É, não é daqui a 5 Eu anos. falei assim, não. Daí eu fui explicando pra ele o que Aham. era noivado. Ele falou Aham. assim, bom, ok, tipo, de casamento. O que faz agora? O que a gente faz? Então nós já morávamos juntos. Aquela gotinha, né? Onde eu fui me enfiar? Ainda mais que eu gosto de coisas melodramáticas, assim, né? Então eu pensei, não, a gente vai casar ano que vem, em março.
Porque em março tudo festa ideia. Porque era mais perto, a gente noivou no dia 21 de Mas é um dezembro. mês ótimo pra casar. Sim. Pois é, mas Mas eu, ótimo. mas eu cometi um pequeno erro. Eu fui casar no dia 9 de março. O que tem dia 8 de março? Dia da Dia mulher. da mulher. As flores. As flores são... Aí, ó, detalhe. É uma dica que eu dou, se você quer economizar com flor, fuja dessas... Inclusive em maio também, né? Maio. Maio acabou, já nem tem mais tantos casamentos em maio. As pessoas, mês da noiva. Justamente por isso, porque é dia das mães. As noivas... E aí as flores ficavam muito caras. Então as pessoas meio que pararam de pensar em casar em maio, porque já sabem que vai ficar mais caro. E uma curiosidade das flores, que eu acho que a Mari deve saber, é que as flores, elas geralmente funcionam por leilão. Então, quando você vai fazer um orçamento, se você mesmo planeja o seu casamento e você quer orçar uma flor, você não consegue saber exatamente o preço da flor. Você só vai conseguir saber alguns dias antes o preço que vai dar as flores. Porque o preço flutua, porque é por leilão, assim, é muito louco. É muito isso. bom. Eu cheguei a orçar um mosquitinho, que é aquela florzinha branca, as noivas não sabiam, a queridinha. Uhum. Era R$15 em fevereiro, será 15 dias antes. Paguei 60. Nossa, muita diferença. Então, olha como faz diferença. Surreal. Faz bastante E diferença. daí, voltando, o Eduardo não sabia nada sobre o universo de casamento. Uhum. Não, eu também sabia um pouco Eu ia te do perguntar. mágico. Sim. Do mágico, Aham. do momento mágico. Tá. Do perrengue ninguém conta. Tá, não. Ninguém conta. A gente conta. A gente tá aqui pra isso. Porque as noivas, parece que é um mundo da fantasia. Tá. Depende. Uhum. Se tu for uma noiva despreocupada, que só vai delegar funções, eu acredito que deve ser, sim. Uhum. Mas eu acho que tem um pingo de estresse. Não, Tem sempre um vai pingo de ter, estresse. né? É difícil quem não se estresse minimamente, É. sim. Porque eu falei pro Eduardo, eu sou uma noiva que eu gosto de coisas muito específicas. Sim. Então, eu era uma noiva fora da curva, de casamentos, ainda mais aqui em Florianópolis. Sim. Então, eu tive muitos desafios. O Uhum. desafio da fotografia, o Tá. desafio da maquiagem, principalmente, foi assim, o meu que eu pensei. Eu cheguei a chorar e falei, eu vou ficar uma bruxa no dia do meu casamento. Porque ninguém vai saber fazer o que eu quero, Tá. que é natural beauty, que é a Jéssica Sim. faz. Até eu encontrar ele. Sim. Depois eu falei, não, tá muito bom pra ser verdade. Não vai Ah, dar. o que vai dar errado? É. O que vai dar errado? Qualquer pegadinha nisso Tá aqui. muito estranho isso, não. Então ele foi me auxiliando. Então a gente ia casar em casa e eu falei, virou ano, vamos começar a entrar de fornecedores. Tá. E a gente tinha a ideia que casaríamos com 10 mil reais. Tá. No mundo da minha fantasia, com tudo Tá. que eu queria, Sim. né? Vimos que Com não. comida, com bebida, com Com fornecedores. É porque sabe o que acontece? A gente tem que ser meio que. As pessoas fazem o contrário. Ah, tenho 10 mil reais, quero casar. Talvez dê pra casar. Dá, O pessoal celebra. Depende, tudo depende, Depende. né? Daí Depende. depende do tipo de comida. Talvez se a pessoa fizer a sua própria maquiagem, entendeu? Tem que entender o que vai ter no casamento. Dá pra fazer? Claro que dá. Tá. Mas não vai ter tudo que a pessoa quer. É, e eu não queria me maquiar porque eu não sei. Sim. Não sabia me maquiar, precisava do vestido porque eu falei pro Eduardo, que é meu marido hoje. Nem que eu case em casa na sala. Uhum. Eu vou ter um vestido de Sim, princesa. sim. E ele me olhou assim, meu Deus. Que era o teu sonho, Meu sonho, desde sim, de criança, mas, né? Acho que é o ponto-chave, né, do casamento, Sim. é o vestido. Sim. Independente de como seja, mas É. o vestido é o Ele vestido. porque aí eu pensei, vamos ter 2 investimentos, então. Uhum. Quando ia ser lá em casa, Sim, isso. 10 convidados. 10 convidados. 10 mil reais. 10 reais. 10 convidados. E com um monte de... não queria fazer nada praticamente. Não. Sem maquiagem, sem nada. Sim. Eu pensei assim, vamos investir na fotografia. Tá. Então, quando era lá em casa, o primeiro projeto, por que eu falo primeiro projeto? Porque ele foi por água abaixo em 3 dias de planejamento já. Não, As pessoas começaram então doida. por quê? Eu falei assim, Número vamos... não fecha. Eu acho que vai caber na sala 10 pessoas em massa. Sim. E eu falei, vamos investir na fotografia. Só que a gente tinha, assim, o orçamento de uma coxinha no coca. Sim. Mas a gente X sabe- salada. É, X vai salada. salada. Mas eu tenho R$2. A gente parcela em várias vezes. Faz um consórcio. Eu termino de pagar nas bodas de 50. Mas era a fotografia. E também era um Sim. problema, porque eu queria uma fotografia com uma pegada mais documental Uhum. e vintage também. Sim. E hoje a gente tá numa onda de analógico, mas eu não queria ir por esse caminho. Eu queria Uhum. em alta Sim. qualidade, Sim. mas com aquela coloração viva e laranjenta. Eu Sim. amo. Tem Uhum. noivas que não gostam. Eu sou apaixonada. Sim. Então a gente investiu na fotografia. Então eu acho que nós tínhamos fechado já, mais ou menos, ia ser lá em casa. Tá. Até que mudou. Eu acho que quando a gente conversou a primeira vez, você tinha me falado que ia ser na sua casa. É, Daí depois trocou. trocou. Por Logo quê? depois, né? É. Mas trocou. Porque onde eu moro é alto e precisava de tendas. Tá. Só no orçamento das Só nas tendas já deu não- 10 mil reais. Nem foi Não? isso. Não? Onde eu moro tem desnível e a tenda precisa ser Ah, plano. não Então, tinha como. por conta da segurança.
então não quiseram me Não, e ajudar. até a estrutura também, né? A questão de cozinha e tal, muda muita coisa. Isso. Verdade, né? E eu falei pra Eduardo, acabou se chover, acabou nosso casamento. Acabou. Tem isso também. E aí a gente entrou num outro looping de onde que vamos casar. Porque eu tinha o orçamento de 10 mil. Sim. Que depois de um mês a gente falou assim, não, esquece, vai dar. E ele foi indo. Ele foi indo. Quando ele viu, ele já tava na areia, Já disse, tô vamos se e olhar. ele gostou muito. Eu pensei, nossa, tadinho, ele vai desistir no meio do caminho. E tudo ele apoiava. Apoiava. Ele foi o noivo que apoiava, assim, né? Emocionalmente, financeiramente, tudo. Ele pra quem abraçou a ideia. Pra quem não queria Pra quem não queria casar, ele abraçou a ideia. Não, Porque a gente ia ver só o civil, então ele falou assim, não, gente, assina, eu falei assim, só se for com o meu vestido bolo no civil. Pode ser. Daí pode. Eu falei pra ele, entra no conceito de, eu não quero um salão C, porque a gente não tem dinheiro para mobiliário. A gente tem que ser pé no chão também, não adianta ter um sonho, sendo que a tua realidade não condiz com ele. Claro, eu queria gastar 1 milhão no meu casamento, não dá. Então, o que a gente pode fazer para realizar nosso sonho da nossa maneira? E que fique do nosso gosto também, porque eu sou professora de casa, eu também gosto. Então, a gente não queria o casamento moderno. A gente queria o casamento puxado pro emocional, pro lado afetivo, pra nossa história. Aí eu falei pra ele, onde que a gente vai casar? Fomos orçando salões, e daí sim, aluguel muito acima do nosso orçamento pra um salão seco. E eu falei, não vai dar. Sim. E daí eu comecei a entrar em pânico. Foi quando eu comecei a entrar em pânico e começou a aparecer os anúncios no Instagram. E apareceu uma casa em São Paulo, linda, toda mobiliada, e eu falei pra ela, é aqui, em São Paulo, Aí entrei lá, Eu e meus 10 mil eu reais. comecei mais, era 50 mil reais. Mas a ideia foi lançada. Foi lançado e eu cheguei pro universo. E eu acredito muito em Deus. E eu fiquei assim, daí eu tava naquela coisa de noiva assim, meio que indagando com Deus. Eu fiquei assim, poxa, tanto casarão bonito em São José, em Florianópolis, por que que ninguém faz um salão com mobiliário igual lá em São Paulo? Tudo bem, passou. Indaguei Deus ali e joguei pro universo. Um dia a gente tava passeando pelo centro histórico de São José, que é um lugar que eu sou apaixonada. E a gente vai passando. E o Eduardo tava muito cansado nesse dia. E eu falei assim, vamos tomar um café. E ele, treinei perna, cara. Não quero sair. Eu falei, vamos. Tá, lá vai ele fazendo. Vocês também adoram um cafezinho. Assim. E, inclusive dá pra contar um pouquinho nossa história também que tem a ver com café. Por isso que a gente gosta sempre de ir a cafés. E a gente tava indo. E até que eu tenho um casarão no centro histórico, que ele é branco com as janelas azuis. Um casarão português, um solar. E daí ele tava a 10 por hora. Era pra ser. E tem uma placa gigante, assim, solar da Coach. O que é isso? Um restaurante. Pensei, um restaurante. Alguma coisa nova. Um lugar para mini wedding. Era o que eu precisava. Ai, fiquei arrepiada a cabeça, gente. Falei assim, eu não estou acreditando nisso. Eu falei assim, Eduardo, a gente vai casar aqui. Não sabia preço, não sabia nada. Eu falei, a gente vai casar aqui. Ele falou, Mo, a gente vai. Olha, fiquei arrepiada. E eu falei assim, isso aí é coisa de noivo, que nem mãe, na volta a gente compra, sabe? Mas aí na volta a gente compra. Eu falei, a gente vai mesmo? Ele falou, não, a gente vai. Aí eu entrei em contato, isso sábado. 10 da noite eu volto pra casa, eu entrei em contato com o dono. Eu falei assim, oi, tudo bem? Queria orçar a minha data, tal. Ele falou assim, não, a gente tem a data. Quer marcar uma visita? Isso era sábado, a visita era sexta. Eu fiquei assim, mas que você Quando eu cheguei lá, eu falei, a gente vai casar aqui. E acho que só essa forma de vocês, né, já dizerem assim com tanta vontade, né, e tu e ele também são super articulados, falam muito bem, eles convencem a gente. Porque eu pensei, nossa, vai ser o orçamento de 10 mil. Sim. Né? Tava dentro do orçamento. Quando eu olhei o preço, eu comecei a ver que tinha Deus ali no meio. Eu não gosto de mexer com Deus do lado financeiro, mas assim... Não, mas Deus mexe em Deus toda a nossa vida. Aí tá presente pra... E eu pensei assim, a gente tem um orçamento muito pequeno pro que eu quero fazer, que é grandioso ali. Então, não vai dar. Eu pensei assim, não vai. Quando ele falou o orçamento, que hoje não é mais esse valor, Sim. que a gente pegou... Quando eu falo assim, né, quando eu dou dicas para as minhas amigas, eu falo assim, gente, eu peguei orçamento de 2022, porque tem essa questão da agenda e valores e tal. Não é assim hoje em dia, mas na nossa época...
estava É, tudo mas bem. é uma dica também, né? Às vezes para um casal que está começando, que não está com muito dinheiro para investir, talvez procurar lugares que não tenham essa experiência, ainda que foi basicamente o que vocês fizeram, né? Eles não tinham muito portfólio, vocês... Um lugar que Só- tá ela seja ela é lindo. super blogueira, gente, então tipo, ela auxilia muito nisso, né? Que é uma forma também de trazer de divulgar. Já tinha contratado bons profissionais, né? Então consegue trabalhar um pouquinho nisso também, né? É, e não tinha nenhum casamento. Ah, A gente já foi o não primeiro tinha- casamento, foi o primeiro, né? a gente foi o primeiro Ah, contato sim. fechado. Tiveram casamentos antes, Uhum. o nosso porque a gente alugou com 1 ano e 4 meses de licença. então foi bem... Foi. E eu pensei assim, ou vai dar muito certo ou vai dar muito ruim. É, tem isso também. Porque a gente não Sim. tinha nenhuma experiência com o lugar, a gente não sabia como ia ser, não sabia como... Uhum. E detalhe, nós faríamos a nossa decoração. Sim. Porque a minha avó é decoradora Uhum. e morava no Rio, ela mora no Rio Grande do Sul. Então ela Sim. estava vendo tudo à distância. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, não dá pra fazer isso. Sim, fez o vídeo pra ela. Fiz. Ah, legal. Fiz vídeo, a primeira coisa, eu fiz vídeo tudo pra eu e o Eduardo pensar onde vai ser a Uhum. pista, onde vai ser tudo. Depois, com a inauguração do local, a gente conseguiu ver, Tá. dá pra fazer a pista aqui, então a gente Uhum. escolheu a pista. Inclusive, algo que foi bem bacana também, que a gente conversou, vocês conversaram comigo para se informarem também algumas coisas de onde seriam as posições de alguns lugares, Isso. para saber onde que é melhor. Isso acontece, tem acontecido Uhum. bastante, bem mais até, com que os casais vêm conversar com a gente para saber, o que tu acha, de repente aqui fica melhor, botar um bolo e tal, É, né? Então isso ajuda bastante. porque querendo ou não, vocês têm experiência. Sim. A noiva, às vezes é a primeira vez, ela pode estar fazendo uma renovação de fotos, mas às vezes é a primeira vez que ela tá se casando ali Sim. e ela não tem muita noção. Sim. Então, os profissionais, eles têm noção, estão fazendo casamento toda Sim. semana. Uhum. Então, eles podem saber, vão saber, né? Não é podem, vão saber auxiliar a gente. Porque eu tive uma ideia nada a ver, aí a Gabi, que foi a minha cerimonialista, falou, Mário, não acho que não é legal aqui não, Uhum. vamos optar por outro lado. E deu certo, então Uhum. ela sabia. Então, a noiva, ela tem que parar de ser um pouco teimosa, porque às vezes a gente quer teimar em umas coisas que não dá certo. Tem o que profissional confiar sabe. no Tem que profissional. confiar. É, assim, quando tem um decorador também que já é experiente em casamento, também isso é super tranquilo, É. porque eles já sabem como funciona. Sim. Então isso já facilita bastante, mas no teu caso, como era a tua avó, que não tinha essa experiência Uhum. no casamento, então foi bem importante tu se informar, É. né, e trazer essa abertura. É, porque a avó trabalhava com decoração, só que ela era mandada fazer, né? Tinha Sim, sim, é a diferente. empresa que ela trabalhava, Sim. tinha todo o layout. Uhum. Eu só falei pra ela, eu não quero arranjos altos, Uhum. muito alto, porque às vezes atrapalha a visão e eu não gosto. Sim, e o lugar era mais intimista, então É. não precisava ser Exato. coisas tão E grandes. não queria tantas flores também. Eu fui uma noiva meio, não sei se é atípica ali, assim, atípica não pode. Desculpa. Eu fui uma noiva que não queria tantas flores, Tá, ornamentos de flores. sim. Não porque Foi eu não tradicional. gosto. Foi tradicional, sim. Acredito que não tem sido. Por quê? A gente teve uma ideia de usar o solar como se fosse a nossa casa. Uhum. Então, o espaço mesmo, isso. né? Então, Reservando o espaço. então a gente criou uma história, porque fizemos o pré-wedding. Muito Sim. legal, gente. Foi muito legal pra ela. Sim. Porque a gente revelou as fotos e colocamos em porta-retratos como se a gente morasse lá. Então, foi assim, a ideia foi, moramos aqui no solar e vamos nos casar. É. Então foi bem, a gente criou lounges com o Não, próprio e durante o ensaio decoração. mesmo a gente já foi vivendo um pouquinho ali, né, de como que ia ser, foi criando uma intimidade com o lugar, né, Sim, que eu foi acho bem que foi bacana. importante. Foi super importante. Bom, o pré, ele já é importante, né, a gente fala bastante, vamos falar muito sobre isso aqui no podcast, Sim. mas ele é importante para esse ponto, né, de vocês, até que pode falar um pouquinho como é que foi para vocês, mas de vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho. Tu já tem uma experiência com fotografia, que eu me sinto lisonjeada, né? Porque ela é fotógrafa também, então, assim, ter sido escolhida por uma fotógrafa é sempre um privilégio. Mas de ter essa experiência do outro lado, né? Da câmera, de ser direcionada, saber como é que vão ficar as fotos, como é que tu vai estar lá no dia, né? Já ter aquele aquecimento, assim, pro dia, de saber como é que vai ser. Tu lembra que a gente não queria fechar o pré-wedding, né? Sim. E daí eu fiquei assim, não Não precisa. Eu tava presa no orçamento ainda sim. no começo. Depois que eu me desprendi, Sim. foi uma liberdade. Inclusive, vocês não tinham contratado o vídeo foi contratado Foi depois. contratada acho que um mês, né? Um mês antes, é. Foi. Tipo assim, tá, O vídeo. vídeo foi por conta de uma dica de uma noiva que minha prima, que ela não teve. A gente não queria fechar o pré. Porque a gente tava com aquele orçamento limitado, eu pensei assim, não vai ser mais. Mas eu falei, a gente vai se arrepender. Porque é a nossa foto, nossas fotos solteiros. Ali, que Sim, tem isso. é o Senhor, casal. senhora. era Sim. o casal ali que tava se encaminhando para um casamento, a gente fez em novembro, Romance ali, né? né? No romance do... E eu e o Eduardo, a gente não tem costume de tirar fotos. Que ironia do destino, né? Normal. Tem um monte de câmera em casa, Sim. né, ele não gosta muito de fotografia. E eu falei, como
que a gente não vai ter essa intimidade com a fotógrafa, porque tem gente que faz o pré e às vezes não se identifica com o trabalho. Tem isso também. E cancela contrato. Já aconteceu, tá? Né? Já aconteceu, da gente receber casais um pouquinho antes do casamento, assim, a gente fez o ensaio, a gente não postou, a gente tá cancelando o contrato, desesperados. E aí vinha nem fazer o ensaio com a gente. Sim. Então, realmente pode acontecer. Acontece. E aí eu falei, claro que eu sabia que não ia acontecer no nosso caso, porque foi uma questão de ligação com os meus fornecedores. Eu não tive problema com nenhum fornecedor. Não me estressei com nenhum fornecedor. Porque todo mundo atendeu exatamente o que eu estava procurando. E eu falei, vamos fechar a pré-venda então. Não custa nada. A gente fechar custa. E valeu super a pena. Então, assim, não foi custo, foi um investimento. Quando a gente chegou pro a gente teve, acho que 2 remarcações por conta das chuvas, né? Aí foi mais perto do casamento, novembro. Fizemos no solar também. O Eduardo amou. Nossa, ele chegou super Inclusive, ele, naquele dia que eu fiz a maquiagem do pré-wedding da Mari também, a Mari disse, ai, olha só, o Eduardo queria saber se tem como dar uma corrigida um pouquinho, ali, olheiras, os poros. Aí eu falei, claro, eu já adorei, porque a maioria não quer, mas fica super natural. E é muito bom fazer. Então, já tive aquele primeiro contato com ele também, e obviamente ele quis depois pro casamento. Pois ele quis roubar a Jéssica de mim, basicamente. Ele ficou assim, porque ele é muito empolgado. Tu olha uma figura, ele é muito empolgado. Tu olha pra ele aquela cara séria, assim, mas tu troca meia dúzia e fala assim, ele é vereador. Então assim, aonde conhece a pessoa faz amizade. E ele chegou assim, ele agarra, né? Eu vou agarrar em você assim. Sério, Jéssica, pra mim, aí eu falei assim, que hora, querida? Eu não sei, fala com ela. Daí eu vou falar. Eu que só foi legal consegui... também, né? Porque no make-off eles ficaram no mesmo espaço, né? Sim, e eu só consegui fazer a maquiagem do noivo porque eles estavam se arrumando no mesmo lugar, porque senão não tem como. Só teve como dessa maneira. Mas do pré-wedding ainda, a gente... Foi interessante também fazer o pré-wedding. Claro que eu faço prévia com todas as noivas, mas a Mari foi uma noiva que já chegou assim, Jéssica, eu sou alérgica a tudo. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia a todas as marcas possíveis. Deu, tá bom. Eu sempre pergunto, né, também essas coisas. Não pode deixar que a gente vai fazer a prévia. Se precisar trocar de marca, alguma coisa assim, eu faço. Inclusive, quando eu tava na minha viagem pra Paris, eu fiquei procurando produtos específicos ainda. Uma das marcas assim são mais hipoalergênicas é a Clinique. Daí fui numa loja específica, só que eu falei, é uma noiva, eu preciso que tenha duração. Eles falaram, não, mas daí não tem. Eu não tem como eu pegar uma marca que é hipoalergênica, mas não vai durar a maquiagem. Então eu já vou com as marcas que eu já uso, né? Geralmente base Lancôme, Dior, Criolan, que nunca tive problema, mas também, né, poderia acontecer porque é pele. E no dia da prévia a gente já teve a prévia do que ia ser a questão de alergias. E conta deu alergia? Não, nada. Nada, zero. Eu tive uma experiência que eu me sentia suja maquiada. Eu falei, isso não é normal. Eu me sentia pesada, parecia uma sensação estranha. E eu falei assim, nossa, depois eu entendi por quê, né? Sim. Mas muito pesado, assim. Eu falei, como é que eu vou ficar no meu casamento assim, me sentindo assim? Porque e começa a pulsar, começa a dar uma coisa. Sim. E eu sou muito alérgica, minha pele, ela descama muito e dá coceira, principalmente máscara. Sim. Máscara me dava muita alergia, muita alergia. Aí eu pensei, nossa, tá bom, vamos acessar no pré-wedding. E tava, acho que tava uns 40 graus. Tava bem quente, Um calorão, novembro, foi início de novembro. Assim. Um calorão. Eu falei assim, ou essa maquiagem vai derreter? Não derreteu. Eu cheguei, a gente começou acho que 10 da manhã, não, 9h30, eu acho. Foi. Saí E a gente só começou esse horário, gente, porque o ensaio deles ia ser no casarão. Então a gente queria que tivesse bastante luz incidindo dentro da casa, porque o casarão também, ele tem os janelões e tal, mas ele é todo escuro, né? Madeira e tal. Então a gente precisava dessa iluminação. E aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Sim. Eu cheguei, claro, fiquei suave, meu cabelo, eu não fiz meu cabelo com a Jéssica, eu fiz meu cabelo. Foi de que fez mesmo? Fui, fiz mais onça que ele desmanchou, caiu, porque eu fiz rapidinho ali. Mas tava lindo igual. Ficou bonita, né? E a maquiagem intacta. Tanto que eu mandei uma foto, não sei se você lembra, eu na cama, assim, eu dormindo, tipo, cansada, eu mandei uma foto assim, a maquiagem intacta. Perfeito. Aí eu falei, imagina, se no pré-wedding, que a gente foi pro sol uma hora ali, né? Deu certo, imagina no casamento. Sim, então já foi, também uma forma de ver como que vai se comportar com a fotógrafa, com a maquiagem também, se já tem alguma alergia prévia. Eu tive uma noiva
que ela também era alérgica, só que ela não tinha me falado. E ela teve alguma alergia, alguma base que eu usei, acho que alguma coisa da Lancôme. Então daí eu sabia que na prévia eu não podia usar essa marca nela. Então também já é mais uma forma da gente ter um contato. Super importante. Sim. Na minha prévia também, eu não lembro se foi um blush ou a base. Você passou e eu falei, a Jéssica não tá coçando. Eu falei, tá. Ela, qual lado? Eu indiquei ela já, a Catarina anotou. Isso, porque eu vou anotando tudo que eu vou fazendo de um lado do outro. E quando a pessoa é alérgica, que geralmente o que eu faço diferente na prévia é um olho diferente do outro. Às vezes eu coloco um blush, mas se ela é alérgica eu faço tudo diferente. Inclusive o hidratante eu coloco diferente, a base eu coloco diferente. Não é uma da Dior tal aqui, outra da Dior. Não, é marcas diferentes mesmo, que é porque se der alergia eu tenho que saber qual lado que foi e ter alternativas para conseguir sanar isso, né? Porque alguma coisa vai ficar boa. Além da questão da cerimonialista, tem alguma coisa que você teria mudado? Sim, o quê? O vestido. Não o meu vestido, mas parte dele. Eu não sei em que universo eu pensei que março estaria frio. Não sei. Mas Floripa tudo muda, né? Então poderia estar. Floripa, né? Um dia antes estava chovendo e eu estava de moletinho. Então... Sim, todas as estações no dia só. Só que eu fiquei uma semana vendo a previsão e sim, 33, 34. E o que acontece? Meu vestido, eu desenhei meu vestido. Junto com, na época era o Vies Atelier. Eu falei assim, eu quero assim, assim, assim. E eu montei um croquis horroroso. Não, e detalhe, né? Que é pra Porto Alegre. E meu vestido foi feito em Porto Alegre. Porque acho que o maior desafio, depois de contra os fornecedores, assim, mas foi o vestido. Porque o vestido eu vi em julho, acho. Comecei a ver em julho. Mas ia atrás ali em fevereiro de 2023. Mas você achou em julho? Achei em julho. Já sabia que faria com ela, ok. Só que tinha um porém, ficava em Porto Alegre. Sim, tinha que cair. Só que eu falei assim, não, eu vou fazer a distância. Aí a minha madrinha de batismo, depois era minha madrinha de casamento, porque ela foi a fada madrinha ali, ela falou, a gente vai e volta quantas vezes for necessário. Isso que a madrinha disse que é madrinha. Daí eu cheguei também arrepiar, falei assim, minha mãe escolheu a madrinha, né? Porque ela foi a fada madrinha, a Liz, maravilhosa. A Liz é minha dinda. Então ela falou assim, não, a gente vai, nós temos família em Porto Alegre também, então não é um problema. Não é um problema. E ela trabalhava em home office. Então dava pra organizar. E eu falei assim, tá acontecendo, meu sonho tá acontecendo. Porque eu não achei nenhum vestido aqui em Floripa que fosse minha cara. É, porque tem essa pegada um pouco mais do vintage, né? Assim, que é muito legal. Nossa, parece que eu lembro como se fosse ontem, ela mandando os vídeos pra mim do vestido, provando aquele processo todo. Sim, ela tentou provar aqui, tem alguns que ela postou, tá, Mari, então vamos lá. Vê o que tu gosta de cima de um, debaixo do outro e monta o teu vestido ideal. E ele era de manga comprida. Era de manga comprida. Porque, não sei. Tem gente que fala porque assim, teu sonho. eu não sei porque o manga comprida ele surgiu depois. Né? Sim. Porque eu experimentei uma de manga comprida e falei, que lindo, que puro. Eu acho lindo que também, puro. tá? Porque eu sou toda tatuada nos braços. E eu falei assim, não que eu não queria que mostrasse tatuagens, mas eu falei assim, eu queria ter aquela imagem de mesa clássica. Você não queria que evidenciasse tanto a questão das tatuagens, tá? Porque a fotografia já era viva, as minhas tatuagens são vivas também, que eu tenho tatuagens coloridas. Eu falei assim, eu acho que vai chamar muito a atenção. Por eu estar casando num local histórico e tudo mais, assim, não tem nada a ver. Sim. Mas na minha cabeça tinha ali naquele momento. Era o visual, era o jeito que tu te imaginava de noiva. Porque eu queria casar com o véu blush. Só que eu falei, como é que eu vou casar com o véu blush? Ninguém vai olhar meu rosto. O espaço era pequeno, se fosse numa igreja, provavelmente eu teria optado por ele e um do Maquicaia. Que eu acho lindo também. É lindo, belíssimo. Daí casei com o véu capela, não catedral, acho que foi. Só que o vestido eu queria um decote de coração e princesa. O mais princesa possível que ficasse adulto. Porque eu já sou pequena e eu já tenho um rostinho meio infantilizado, assim. E daí eu pensei, eu não quero parecer debutante. Até porque o espaço também do corredor era pequeno e eu entraria com meu pai, né? Não entraria sozinha. Se eu entrar sozinha dava pra fazer um bolão, assim. Sim. Aí foi um vestido evasê, não aquele que saia assim, né? Ele saía assim, bem bonito. Só que eu optei pela onda comprida. Aí foi o meu arrependimento de não ter desenhado ele pra tirar. Eu poderia ter feito como um casaqueto. Sim. Porque ele vinha todo, inteiro, de gola. Tinha gola ainda. De gola. E eu poderia. E era renda, né? Era renda. E a renda, gente, ela esquenta. Ela esquenta, Sim. porque ela é de poliamida. Esquenta. Então tem opções que pode ter, tomara que caia e vir esse como você falou, como casaqueto e depois na hora da Ou festa até tira. removível, hoje eu vi de removível, de botãozinho mesmo. É de botãozinho também. Botãozinho, mentira, tem que ter várias opções. Eles me deram essa ideia, só que eu não quis, a do botãozinho, porque ele fica evidente. Fica parecendo. Eu já vi que não apareceu. Porque o meu ele é inteiro coladinho, sabe? Depende do
É, vestido, sim. né? Quando o meu ele era inteiro coladinho, assim. A manguinha vinha coladinho. E assim, né, Mari, tu sentiu muito calor até o momento que tem as fotos disso. Não, tem uma foto. Conta, mas foi lá pra festa. Conta o que foi feito com o vestido. Foi feito pra você. Eu cortei meu vestido. Chegou um momento que uma semana antes, como eu falei, tava 30 graus, 33 graus. Quando eu ia bater 36 graus no dia 9, eu falei, eu vou ter que cortar meu vestido. Quando? Não sabia. Eu fiquei assim matutando. Quando que eu vou cortar? Assim, que momento? Em que momento? Eu falei, não pode ser antes da valsa. Sim. Não pode ser. Eu falei, tava lá. Aí eu cheguei pra Isis e falei assim, eu vou cortar meu vestido. Daí todos os meus fornecedores, eles me olharam assim, ó. Esse vestido é teu? Eu falei, é. Mas se não fosse também, depois eu vejo com o segundo. Eu falei, eu vou cortar meu vestido. Deu dó? Não deu dó nenhuma. Sabe por quê? Eu ia usar uma vez. Eu não ia vender meu vestido. Eu comprei meu vestido, eu mandei fazer sob medida. Era meu. O que eu faria com ele depois? Guardado numa caixa. E a manga, tu chegou a guardar? Eu Costurou costurei de ela volta, no né? dia depois do casamento. Tu fez algumas fotos depois. Eu com fiz ele, umas né? fotos depois com ele. Porque olha, eu vesti ele várias vezes depois do casamento, meio doida. Pra relembrar, assim, eu fiz uns ensaios alfetados com ele. Mas eu cortei ele. Não me arrependo porque eu acho que deu uma dinâmica pra festa. Porque eu fiz uma trend que era como os meus amigos, os meus padrinhos, imaginavam que ia ser meu vestido. E cada um falava que tava indo pelo caminho. E o Eduardo falou, eu imagino que ele é de golinha e sem mangas. Então, surpreendeu. Quando eu cheguei, porque teve uma hora que eu passei muito mal de calor, porque, nossa, eu tava muito quente. E nervoso, né? Nervoso também vai deixando a gente daqui a pouco a gente bem fala ansiosa. sobre isso. E daí eu falei, a Isis falou assim pra mim, Mara, quando for alto me dá um sinal. Chegou uma hora que eu tava na pista, fazendo os passinhos da Anitta lá no chão, com a bunda lá pra cima, e eu tava roxa. A Isis falou assim, a Mara tá roxa. Eu tava assim, ó, um pimentão. Daí ela falou, é agora. E daí deu a pista tava meio cheia ali. Daí tu conseguiu dar uma Uma escapadinha. Uma escapadinha. Aí eu chamei a Gabi e eu falei assim, vamos cortar. Ela pegou uma tesoura Esse é enorme, gente. E daí aquela coisa, porque a equipe de filmagem e fotografia vai ali, né? O Eduardo, vocês parecem, a gente parecia uma matilha. Juntos. Não, e todo mundo vai onde aconteceu a cerimônia mesmo, né? Bem legal. Então num canto ali, eu Divertido. rasgando o vestido. E eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso, porque Tu chegou a fazer um post sobre isso também, né? Fiz. O dia que eu cortei meu vestido. é, Né? depois foi o dia que a cerimônia rasgou o meu vestido. Foi isso. Mas foi porque eu quis. É. E a Gabi super topou também. Eu achei que deu uma dinâmica pro casamento ali, porque o meu casamento foi bem difícil, a gente não teve tantas atrações. Na verdade, a gente não teve nenhuma atração além da pista, assim. Sim. Então eu achei que trouxe uma dinâmica ali pro vídeo, pras fotos também. Sim. E pensar que eu sou eu também, porque quem vê essa pessoinha assim, nossa, eu na pista, a Jéssica sabe. Quem vê essa Sabendo pessoa... todas as as letras de músicas. fã. O making off, porque eu faço uma playlist, spoiler, eu faço uma playlist pra noiva com as músicas que elas gostam. Eu começo a playlist, depois eu mando, peço pra elas colocarem umas músicas extras, daí depois fui olhar uns funks que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu falei, Mari, é isso mesmo? Mari, quem diria? Mari, eu sei elas cantar todas. Eu falei, tá bom. Então é a Jéssica pra dançar comigo. Tá bom. Porque eu precisava ficar animada. Claro. Eu gosto de tudo bom, eu precisava ficar com a minha energia lá em cima. Sim. Porque a semana do dia da noiva é uma loucura. É, uma loucura. tudo começa a acontecer. Sim. E é perrengue atrás de perrengue. Perrengue atrás de perrengue. E agora me conta como que foi o processo de escolher. Você disse que nos encontrou no site. Eu acredito que tenha contratado primeiro a Isis. Ou não? Tava conversando Foi meio que com as duas. junto, ela tava Foi. conversando com nós duas. Foi juntas, junto, né? sem saber que você Só que conhecia. isso, tava conversando com nós duas, mas ela não sabia que a gente se conhecia. Conta como é que foi um pouquinho, que eu lembro da reunião, que teve algo que foi, que pra mim eu fiquei arrepiada na hora que eu falei, isso é coisa de Deus. É, pra ser, porque é pra ser. É né? pra ser. Eu achei a Isis primeiro. Não posso. Eu tenho que olhar pra cá, tu não fala com Pode, vocês. pode olhar pra mim, Ó, pode olhar pra essa fora. aqui, se tu quiser, tipo, falar em específico alguma, olha pra essa aqui, ó. É, que essa pega nós duas. Ou Tá. essa ou é que Ela aquela lá vocês chama. duas. Tá. Isso. Eu conheci primeiro a Isis. Tive a reunião. E entrei no portfólio. Então ela tem um site. Uhum. E daí eu entrei no site. Editoriais. Eu amo editorial, porque, pra quem não sabe, também eu sou a Barbie profissões. Eu sou produtora de moda, de formação. Fotografia veio daí porque a gente tem... Vem da veia. Vem né? da veia. Uhum. Mas eu sou produtora de moda, então eu amo um editorial. E eu vi um editorial na Hípica. Sim. Foi o nosso primeiro, né? Nosso primeiro. Aí eu olhei aquelas modelos e falei assim,
toda mulher linda, meu Deus do céu, que tanto vestido lindo, que maquiagens lindas. E daí eu mostrei pra minha cunhada, porque a minha cunhada é a dona da skincare. E a minha cunhada foi minha madrinha. E eu falei assim, Maite, olha que linda. Ela, ai. E a gente fala assim, quando a gente quer falar de alguma coisa muito linda, a gente fala, que linda. Ah, Que linda. Aí eu me apaixonei. E eu falei assim, nossa, eu mostrei pro Eduardo, ele disse, nossa, lindo. Fala com ela, marca a minha Gostei dessa fotógrafa, é qual essa aqui que vai fazer. E o Eduardo trabalhava fora também, a gente tinha horários aleatórios, assim, pra fazer. Então, com a Jéssica eu fiz sozinha, obviamente, eu não poderia saber nada, mas chamei a minha cunhada. Aí, eu estava num relacionamento com as duas, mas em segredo, ninguém sabia de nada. E eu falei assim, vai ser a Isis, Eduardo. Ele falou assim, vai ser, ok. Beleza, me apaixonei, daí foi editorial, colorização, tudo. Check. Isso tudo bateu, né? Tudo bateu, fiz que linda, o cabelo, linda a maquiagem, tudo bem, passou. Fiz a reunião com a Jéssica. Daí eu falei assim, gostei muito. Daí eu falei, eu quero uma pegada mais vintage, assim, eu tinha um cabelo comprido, eu tinha um cabelo até assim. Queria fazer uma coroa de... Tu queria fazer uma coroa de trança, isso. Aí depois cortei o cabelo, mas é doida, né? Doida. Aí eu falei assim, nossa, eu me apaixonei muito, assim, pelo teu trabalho e tal. E daí, conversa vai, porque foi 1 hora de reunião, né? Conversa vai, conversa vem. A Jéssica faz a seguinte pergunta. Tu já contratou a fotógrafa? Aí eu falei, olha, gente, não sabia, juro, não sabia. Eu tinha entrado ontem no universo de casamento, não conhecia ninguém. Eu falei, gostei muito de uma fotógrafa. Sabe que eu chamava a Isis de, até pouco tempo atrás, de Isis, é Lacombe, né? Eu chamava de Lancome. Chique também, gente. Isso é chique também. Não é a primeira. Eu falei, eu acho que eu vou fechar com a Isis Lancome dela. A Lacombe? Ela falou. Eu falei, sim, porque eu gostei muito do editorial da Ípica. Aí ela falou, fui eu que fiz o Beauty. Não, e eu lembro tu falando pra mim. Eu falei pra Jéssica, vocês fizeram de novo. Eu disse assim, isso mesmo. Aí eu falei, daí ela disse isso, né? Foi eu que fiz o Beauty. Eu falei assim, meu Deus. E nisso, a minha quarta assim, fecha com ela, acabou, encerramos tudo. Eu fiquei assim, não dá pra acreditar que era... Porque foi o match perfeito, eu amei os dois. E em que mundo os dois caberiam no meu orçamento? Tava tudo só chuva de bênçãos. Eu falei assim, fechou. Foi ter minha datatinha, eu falei assim... Aí a gente fechou meio que em conjunto, assim, a escolha, né? Porque eu demorei acho que um mesinho pra fechar o contrato, a gente tava esperando, guardando algumas coisas ainda. Foi 1 ano e 4 meses quase de antecedência que eu fechei. O que ajuda muito nessa questão até do financeiro, porque daí eu pelo menos procuro fazer essa facilidade de parcelar com a quitação até o dia do casamento, né? Então quanto antes o casal procura, melhor, porque tem mais tempo pra fazer o parcelamento. Na verdade, porque a gente tinha todo dia lá parcelado. E daí outra coisa aleatória também, o off, que eu fui descobrir meses depois, que a Estela era a mãe da... Esse foi o meu choque. Ela me encomendou um gatinho, dos meus gêmeos gatinhos. Ela falou, porque minha mãe pinta, minha mãe é artista. Eu falei, nossa, que calma. Bacana, a mãe dela é artista. E eu conversando o tempo todo com a Estela. E eu falei, que engraçado, ela tem a voz bem parecida, né? Elas são parecidas. Toda vez que ela fala assim, oi, Maria, é Estela. Eu falei assim, que engraçado. Eu falei, a convivência deve... Sim, minha mãe... Daí eu falei assim, meu Deus. Meu Deus. E daí, do nada, numa quarta-feira aleatória, eu falei, Estela, você é a mãe da Isis. Ela tá aqui toda feliz gravando. Aí eu fiquei assim, nossa, é muito legal isso. Porque acaba que a gente vai conhecendo e a Estela tá sempre ali conversando com a gente. É um cuidado de mãe, não é? É tipo um cuidado de mãe. É muito diferenciado. O atendimento dela é de mãe. Eu adoro atendimento personalizado, assim, e humanizado, porque a gente sente segurança. Sim. Porque tem muito fornecedor que, tipo assim, oi, manda o PDF, tem orçamentos, esquece, né? tem orçamentos. Contrato e tipo, só vai falar com a pessoa 1 ano depois, ou próximo. Tem orçamentos que eu estou esperando até hoje, a retorno, e eu estou há 1 ano casada. 1 ano casada. Nenhum retorno. Nenhum retorno. Eu já vi pessoas que às vezes reclamam, como é que tá? Você responde seus orçamentos? Pois é, não tô conseguindo. Então, não tá fechando o contrato, não tá respondendo orçamento bem. Não, e isso da gente ter essa questão de ter essa estrutura de empresa, né? Tem ela ali, mas ela, como tu foi uma coisa bem participativa, vocês dois, de mandar sempre muitas coisas pra gente, de ideias, de referências, blá, blá, blá. Então tudo a gente tinha salvo. A gente tinha todo o perfil de vocês salvo. Você tem a conversa até hoje salva, pra quê? Não sei. Mas a gente tinha todo o perfil de vocês salvo. Então quando a gente vai fazer o trabalho e tudo mais, a gente já sabe tudo que vai, né? Não tudo que vai acontecer, mas como que vai ser e o que tu gosta, o que tu não gosta. E isso dá mais segurança. Sim, gosta que não dá, vê o histórico. Aconteceu algo no dia do casamento
que foi algo que aconteceu pela primeira vez comigo. Foi inédito. Eu sabia! Inédito. Que você teve uma crise de ansiedade. Me conta como é que foi. Como eu contei sobre isso um pouquinho num episódio, mas eu quero saber do teu lado. Como que foi se sentir? Como que você percebeu que não estava se sentindo bem? Como que você achou que foi depois disso? Como que você achar que tem que compartilhar aqui com a gente? Primeiramente, ela tá maravilhosa, tá? Porque ela ficou assim, ó. Não, isso acontece direto. Eu tive uma crise de ansiedade. Eu tenho pânico, né? Crise de pânico. Fazia um tempo que estava controlada. Anos. Mas eu ia te perguntar, mas já fazia anos. Anos controlada. A última crise tinha sido, sei lá, 8 anos atrás. Assim, essa é forte, né? Eu acho assim, eu fui uma noiva super participativa. E a noiva que é super participativa, a nossa cabeça fica milhão do vai dar certo, não vai dar certo, vai acontecer uma coisa, eu vou cair, não vou cair. E eu tinha muito medo, tanto que na semana do casamento, muitas noivas passam por isso, a gente começa a ter pesadelo. Rasgou o vestido. Maquiador não apareceu. Maquiador não apareceu. Sim. DJ faltou. Perderam as fotos. É um milhão de coisas que eu acho que é normal, porque é um sonho e é um investimento. Sim. E eu fiz uma pataquada que eu não recomendo nunca pra nenhuma noiva. A gente não alugou gerador. Isso foi assim, a loucura. Eu acho que Deus falou assim, tá, filha, tu queria os 10 mil reais, passou, então deixa, não vai acontecer nada no teu casamento. Mas assim, completamente fora da casinha. Não façam isso. Então eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa do tipo. Acordei bem, só que como eu participei muito um dia antes, por isso que eu falo que eu não faria isso hoje em dia, porque é muito cansativo, a gente chegou muito tarde em casa. Fomos dormir bem, pensei, não vou conseguir dormir. Eu dormi bem, apaguei. Só que no dia ali, antes eu não comi bem não. E a Jéssica, ela faz uma listinha do que a gente deve comer, do que não deve comer. Adivinha, tudo que não deve comer, eu comi. Eu comi um cachorro quente um dia antes. Já era talvez um pouco até dessa ansiedade, né? Porque tudo que era podrão me dava vontade de comer. Pra quê? No outro dia eu tava no banho. Eu tava toda inchada. Gente, eu tava toda inchada e meu vestido ficou apertado. Meu vestido sob medida, ficou apertado. Eu tava no pezinho assim, ó, regradinho. O vestido ficou meio apertado e tal, só que eu comecei do nada, foi depois que eu almocei. Por quê? Ansiedade, comer demais. A gente pediu uma porção. Sim, mas eu não achei que tu comeu tanto, Mari. É porque tem uma eu comi 3 bifes. Eu comi muita batata, eu comi muita coisa. Do nada. Eu tava bem a manhã inteira. Do neida. Eu só falei pra Jéssica assim, tá tudo preto. Eu comecei, na verdade eu te olhei que estava assim, ó. Deu. Fui viajando, Tá né? tudo bem? Não. Tá. O que tu tá sentindo? Tá tudo preto. Porque do nada, eu estava conversando com a Jéssica, do nada eu... E daí deu um teto preto. A cozinha inteira girou. Não é normal, né? Que aconteça com todas as noivas. Mas é muito comum. Já fiz noiva que desmaiou no meio da cerimônia. Sim. Teve que parar a cerimônia pra escorrer. Já fiz isso. Daí também é outra coisa também, que às vezes elas não comem. Por isso que Esquece eu de faço comer. questão, tem que tomar água, tem que Tem que tomar comer. água, a gente tá sempre conversando, fazendo essa listinha super importante, né? Mas aí... E aí eu... Do nada ficou tudo preto. Só que quando começou a dar tudo preto, comecei a me tremer inteira. Parecia... Isso foi antes de eu chegar, né? Foi. Quando você aí foi que desandou tudo. Aí eu pensei, acabou. Hoje eu consigo falar isso de um jeito. Tu achou que ia ter que não, cancelar o não, casamento? e ficava assim, a ansiedade ela é complicada, quem sofre. Tem gente que acha que é frescura, mas a gente começa a matar na nossa cabeça várias coisas. Sim. E eu fiquei assim, ó, por que isso tá acontecendo comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? Entrou num looping, né? E entrei no looping. E eu entrei na noia. Entrei no looping. E a Jéssica assim, Mari, calma. E aí, eu comecei... perguntei se tinha alguma quarto, medicação. né? A gente foi pro quarto, porque como tava calor, mas o quarto tava fresquinho, tava no frigorífico dentro do quarto, então não era por causa do calor. Sim. Era por causa de toda a situação, ansiedade, da questão, pode ser alguma coisa que tenha comido que não tenha batido bem, alguma pressão psicológica de alguma questão ali que estivesse acontecendo, N coisas que podem ter acontecido, mas eu perguntei, Mari, já aconteceu isso contigo antes? Ou é a primeira vez, porque eu tinha que entender, né? Não, já aconteceu, tá, e tem alguma medicação, já aconteceu, mas faz, sei lá, quantos anos que nunca mais tinha acontecido. Tem alguma medicação que tu consiga tomar? Tem. Daí que a gente viu a medicação, mas até chegar no processo, continua contando. Até chegar nesse processo, eu só fiquei assim, meu Deus, e a minha cunhada tava junto comigo, e o funk torando. Daí ela assim, vamos botar uma música mais calma. Daí ela falou, Mari, daí isso foi maravilhoso, porque em nenhum momento a Jéssica me transpareceu o nervosismo
ou que tava incomodada ou aquilo, porque eu imagino assim, depois eu fico assim, nossa, eu fui uma noiva péssima, porque eu dei muito trabalho. E daí tem várias noias que a gente tem a autocobrança ali, né? Sim. Do profissional, então eu pensei, nossa, eu tô fazendo essa pessoa passar por isso, que Não. horror. Mas aí eu pensei assim, cara, ela é especialista de noivas, não pode ser que nenhuma noiva aconteceu isso, algo parecido de nervosismo, o meu foi muito mais sério. Mas é só uma maquiagem. Exatamente. Né? Não é sobre Não é isso. só uma maquiagem. A pessoa vai estar o dia inteiro contigo. E eu acho que a questão da segurança. Sim. A Jéssica me passou segurança desde a primeira conversa. Então eu falo assim, eu brinco, cara, a Jéssica ela me viu pelada, então ela te veste, ela te maquia, ela faz teu cabelo, passando mal. E gente, não sei se pode voar isso, mas cara, do nada, quando chegou todo mundo, foi assim, porque eu comecei a passar mal, eu falei, não, tá tudo bem. Daí a Jéssica falou assim, tem algo que te faça rir e tal? Eu falei assim, Diva Depressão. Que é um canal que eu gosto no YouTube e a gente começou a ver, só que eu ficava ainda assim. E ela falou, eu vou fazer no teu cabelo, daí foi fazendo no meu cabelo e eu fui, tipo, tentando, só que naquele loop, quando chegou o pessoal do make off, aí acabou. Gente, me deu um enjoo. A gente chegou, tu já tava indo pro banheiro. E aí isso que é muito, que foi acho que super importante também, que a Jéssica, a gente já se conhece, ela já olhou pra mim e falou, tô passando mal, Espera um pouquinho. Aí eu já coordenei a equipe toda, falei, meninos, vocês vão lá, começa lá o make-off, né? Inclusive da filmagem, que também é homem, né? E eu mesma fui tomando conta ali até que tu foi ficando melhor e dando o máximo de espaço possível. Não fiquei pedindo foto, não coloquei nenhuma pressão em cima de, tipo, deixar tu se estabelecer ali. Porque quando o pessoal chegou, que eu vi a Isis e a Jéssica, eu vi a Isis e a Estela chegando. Isso. Eu olhei, elas vieram assim, ó, 8 na minha frente. Assim, porque a equipe é grande, então dá aquele Eu falei assim, daí naquela hora, ai Deus que me perdoe. Lascou. Eu amo vocês, eu falei assim, o que essa gente tá falando na minha casa? Essa gente toda na minha casa, e minha casa não é pequena, sabe? O que essa gente tá fazendo na minha casa? É muita gente, cara, é muita pressão. Aí todo mundo. Aí eu só vi, tipo assim, e os meninos assim, tipo. Aí quando eu vi, todo mundo sumiu. Eu vi meu vestido no manequim indo embora, assim. Aí eu só falei assim, Jéssica, eu vou vomitar. Eu falei assim, eu vou vomitar. E ela falou, Mari, você precisa vomitar? Eu falei, não, eu tô super bem. Sim, não, eu avisei, quando eu vi que ela tava assim, eu falei, Mari, olha só. Que ela falou que tava um pouco enjoado. Eu falei, se tu precisar vomitar, tu só me fala, olha pra mim que a gente vai pro banheiro. E assim. Porque às vezes é só, tem que colocar pra fora. E que nem eu falo, aquilo que você falou, do tipo, parecia que ela tava plena. Eu tava plena. Eu só ficava, Deus, por favor, que ela fique bem, que ela consiga entrar no casamento, que ela tenha um dia tranquilo, que ela consiga aproveitar. Não era tipo, ai que saco, tá escuro, porque não é. É sobre isso, né? Empatia. Não, é porque eu tava ali entregue. Porque eu não pensaria, eu falo, obviamente, às vezes a gente tem praticamente, de repente, a mesma idade, mas é como se fosse uma filha minha no momento, porque eu não vou ficar, ai que saco, o que tá acontecendo. E não adianta colocar pressão, né? Não adianta colocar, a gente tem que ir no feeling ali. Tem que ir sentindo. Se deu pra fazer, deu. Se não deu pra fazer, não deu. É não ficar forçando. Não ficar forçando. Ai, não, mas olha só o horário aqui, agora tem que fazer isso. Vai lá, vai lá. Não, e tinha horário, porque eu deixo pronta com antecedência, que eu brinco, não. Obviamente que eu não vou ficar falando isso, mas é porque se precisar passar mal, passa. Qualquer coisa que a gente tem que resolver. Um vestido que tem que passar, alguma coisa que tem que costurar, uma passadinha de mão no banheiro. Porque eu passei, gente, eu fui lá. Detalhe, tava toda maquiada. Já tava maquiada? Tava maquiada. E você sabe, meu Deus, o trabalho todo dela. Meu Deus do céu. Sim, tu pensou que ia estragar a maquiagem. Gente, daí foi lá, né? Fiz meus trabalhos, eu chorando, assim, né? Tipo, eu olhei no espelho, a maquiagem intacta. Perfeita. Nem um borrão, nada. Deu assim. Boa. Ela é maravilhosa. Aí ela, pronto, ela assim, Mari, escova teu dentinho. Eu falei, mas como é que eu vou? Perfeito também. Escovei meu dentinho lá, plena. Fui. Falei assim, ó. Sentei. Jéssica, eu tô bem. Cara, ninguém diz, né? Olhando as fotos. O making off, assim, ela passou mal. Eu tava passando mal, acho que uma parte ali ainda, não sei se tinha vomitado. No pós-cerimônia tu passou mal também, né? Ali foi pior ainda, também. Porque eu acho que daí tava calor. Tava calor, então a gente já chega lá. Sim. Mas ela conseguiu, então, deu tempo de passar mal, deu tempo de finalizar cabelo, maquiagem. A maquiagem já tava pronta, o cabelo tava finalizando, mas ele tava encaminhado. Fez foto de making off, fez vídeo de tendência. Eu prometido. A gente tava um pouquinho atrasada já, que pensa, eu queria fazer. Eu tinha 3 pedidos no meu making off, que eu não abria mão. Era o first touch. Fez, ainda deu tempo de fazer. O meu gato
Que fez também. Que eu fiz. E meu gato fofoqueiro, ele queria mais ficar com a pessoa da filmagem, mas Perfil. tem 50 fotos, tô exagerando, com o Eduardo, tem 3 comigo. Ele não queria ficar com Ah, ele queria ficar com o paizinho dele. Então tem várias fotos. E o terceiro era a trend do Diário da Princesa. A trend, a equipe de filmagem tava indo embora já. E a gente falou assim, vamos fazer uma trend e tal. É porque ia ser assim, ó, 2 minutos. E daí eu fiz. Ia ser 2 minutos. E Mari, olha só, sabe que eu não me lembro exatamente o horário do casamento. Mas assim, até organizar ali o cortejo, às vezes algum convidado tá atrasado. Então, a noiva tá pronta, a noiva vai ficar lá esperando pra, né, tudo ser organizado. Às vezes ele inicia uns 10, 15 minutos após o horário que tá ali, que foi previsto. Então o teu saiu tudo de acordo com o que os outros casamentos acontecem. Eu vi, a gente tava. Eu tenho filmagens, né? No meu telefone, o horário, a gente não tava atrasado. Não. Porque na minha Tava cabeça preocupada. tava Tava preocupada. muito preocupada com o de horário. todo casal. Tava preocupada com o horário. Eu falei, não, Mari, olha aqui, ó, tá o horário. Daí tu, tá, então tá, tipo, então eu não tô, não ultrapassei. E teve uma coisa que eu fiz também, aquele dia a Mari não contratou o retoque pós-cerimônia, mas a cerimônia era próxima, e daí eu comecei a pensar assim, e mesmo que não fosse, tá, porque eu fiquei assim, tá, mas aí a Mari vai ficar sozinha no carro, Já teve uma crise, né? porque já teve uma crise de ansiedade, daqui a pouco assim, tá sozinha no carro, o que pode acontecer? Não sei. Então eu falei, eu vou lá. Fechei todas as minhas coisas e fui atrás ali do carro e entrei e fiquei com ela ali até o horário de entrar, que é pra me certificar que eu ia ficar tudo certo. E foi importantíssimo. Sim. Eu tinha esquecido disso, mas eu acho que o meu maior arrependimento foi não ter contratado o pós-cerimônia. Não, e tanto que. Ai, eu também fico tão feliz quando vocês contratam. Aí tanto que eu cheguei no carro pra fazer ela com o buquê. Aí eu olhei pra Jéssica, tu vai ficar! Eu falei, não. Mas foi meu maior Porque faz arrependimento. diferença, É né? porque naquele momento a gente já tinha estourado É. todo o orçamento. Todo o orçamento. Mas eu pensei assim, nossa, hoje, né, um ano depois eu pensei, não era tudo isso. Naquela época era. É, E mas é hoje que eu na penso, hora É que é depois é aquela coisa de ver o valor real, É. né? O do que é. Mas eu falei pra ela, tanto que uma semana depois que eu mandei um áudio chorando pra ela, eu falei assim, cara, tu não tem noção do pequeno gesto que tu fez, mudou tudo. Porque eu me senti ali, porque a gente se sente, parece um bebezinho Acolhido, ali, né? e a gente fica acolhido mesmo. Sim. Porque pensa, tá tudo acontecendo, tu tá nervosa, e tem alguém que já passou o dia inteiro contigo ali. Sim. Porque eu vi a Jéssica pessoalmente 2 vezes, mas parecia que eram 10 anos. Sim, que a gente fez a reunião, a gente ficava se falando toda É. hora. Então, a figura de É. mais, que me trazia mais proteção, tipo assim, que me protegia de Confiança, qualquer coisa de né? confiança, era ela ali naquele momento. E daí depois também teve as fotos do pós-casamento, né? Que são aquelas fotos que a gente faz depois que acaba a cerimônia. Tu tava aquecida ali do momento, saiu, fez a saída e tal, já vamos, a gente já faz aquela, né? Vamos aproveitar o tempo, a gente foi pra praça. E aí, em determinado momento, que eu acho que baixou um pouquinho mais a tua adrenalina, eu comecei a perceber a Mariana um pouco mais séria. De novo, Eu já tava olhando pra equipe. mais cansada, assim, É. sabe? E aí eu, acho que ela precisa de um espacinho. Aí a gente voltou lá, né? Eu fui gente secando ali, lembra que a gente já tava no finalzinho da praça? Eu já tava percebendo ali, e aí os meninos querendo fazer mais material, eu olhei, não, a gente já tá ok, vou dar um timezinho pra ela. E tu tava já reclamando um pouquinho de calor. Aí a gente voltou lá pro salão. Aí ela começou a ficar ruim, eu falei, meninos todos, sai todo mundo de novo. Chispa daqui, sai. Aí ficasse ainda mais um tempo ali, mas também tava super tranquilo. Eu acho que ao todo eu fiquei ali em cima uns 40 minutos. Foi bastante. Foi E bastante, daí- mas foi essencial. Foi. Eu pensei, Bastante. gente, cara, é meu dia. Eu fui uma noiva meio egoísta, sabe? Porque eu falei, eu quero aproveitar o meu dia. Tá Não pelos certíssimo, outros, né? pra mim. Certíssimo. Só que o Eduardo, ele fez uma coisa que depois eu entendi, porque eu passei mais mal depois. Ele trocou de perfume. E o perfume dele era um perfume quente. Daí eu chegava perto daquele homem, parecia que tava sendo fumacinha dele, assim. Daí eu falei assim, tem uma foto do tipo, tá linda, que eu tô deitada assim, eu tava assim, sai de perto de mim. Então assim, ai amor, desculpa. E eu tava falando dele assim. Ventilador, lembra que a gente ficou colocando o Vestido, ventilador em cima, aí assim, pra dar tava um os leques ventinho. assim. E eu assim, meu Deus, quando que eu vou rasgar esse vestido? Eu vou rasgar. E eu comecei a passar muito mal. É, eu lembro. Muito mal. Aí veio o quê? O round 2, né? A Jéssica me viu passar mal e eu olhei pra Isa e falei assim, não tô bem não. Não tô bem não, preciso ir no banheiro. Aí fui no banheiro. Foi. Aí foi a última vez que eu fui no banheiro. E daí eu pensei assim, nossa,
eu tô bem. Sim. Mas eu tô bem 100% bem. Sim. Porque eu acho que zerou tudo, zerou tudo. Sim, foi realmente. E foi quando ali eu acho que saiu toda a pressão, porque, nossa, a cerimônia não foi uma cerimônia tão burocrática ali, porque foi celebrante, então era muito livre. Isso. Só que ainda não tem vários protocolos assim. Claro, queria que desse tudo certo. Eu não quero cair, tava com um salto maior do que tá acostumada. Sabe que eu fiz uma enquete, né, de qual era o medo das noivas? Cara, o mais falado foi cair na cerimônia. Olha que engraçado, eu nunca imaginava, falei, olha só. É porque a gente fica meio trêmula. Isso, cair na cerimônia, tropeçar e cair. Meninas, e tem algo que a maioria das noivas me trazem, que é, acabou o casamento. Primeiro que todo mundo me fala, meu Deus, precisava tirar férias pra poder planejar o casamento, porque é algo que parece que é um segundo, um terceiro trabalho, porque realmente dá trabalho, é maravilhoso, mas dá trabalho. Só que depois, quando finaliza o casamento, as noivas chegam assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu tava assim, organizando tudo, fazendo tudo, e a gente tinha esse contato, ai, como é que a gente não vai se falar mais, se sentir órfã. Fiquei órfã. E fala, ai, como é que a gente vai fazer? Agora não vai falar mais contigo. Eu falei, não, mas a gente pode conversar, a gente não precisa falar só sobre o casamento, a gente pode falar sobre o casamento, mas sobre outras coisas. E tu sentiu alguma questão em relação a isso? Do tipo, tá, agora terminou o casamento, e agora? Sentiu esse vazio ou não? Ou pra ti foi tranquilo? Foi um baque. Foi um baque. Porque foi 1 ano e 4 meses de noivado. Então, eu pensei assim, não, 1 ano é muita gente, passa assim. Passa voando. Quando passou o casamento, a gente foi direto à lua de mel. E um dia depois a gente foi pro store também pra fazer desmontagem. A gente fez tipo um coquetelzinho com a galera do fim, assim, né? Então eu tava ainda vivendo aquele... O meu buquê tava lá ainda, então eu estava vivendo. Quando acabou, a gente foi pra lua de mel. Vivemos também aquele pós que a gente botou a mesma playlist das entradas. Então a gente foi chorando, aquela coisa linda, tudo vivo ainda. Quando eu cheguei em casa, que eu vi meu vestido pendurado, foi tipo assim, um soco no estômago, um baque. Eu comecei a ficar ruim, porque eu não sentia aquela saída da casa dos pais, porque eu já morava com meu pai. Sim. Mas eu senti aqui, é um ninho vazio, assim, que eu não converso mais com fornecedores, eu não tenho mais nada. Não, mas pera lá, pra fazer. conversa com a gente. Não, mas não é, diferente, não tem um propósito. Não tem um Sim, propósito sim. de, ai, sábado que vem, porque tinha a Sim. contagem regressiva. Só um mês, só quando faltava tipo 1 semana, eu fiquei, meu Deus. Então a gente foi naquela coisa de casa cheia. Então o casamento civil foi na quarta. Então veio meu irmão, meu sobrinho, foi meu pajem, sabe? Que era um bebezinho, hoje tá... Sim. Já não era um bebezinho. Então foi tudo aquilo, então era casa cheia e do nada acabou. Volta pra rotina, trabalho, só foco, porque eu foquei, eu trabalho por conta, então eu foquei, eu tive o privilégio de focar no meu casamento, de viajar, de fazer tudo isso, sabe? De viajar pra fazer meu vestido, de viajar pra lua de mel. Quando eu voltei, e agora? Não tem mais reunião, não tem mais reunião de elemento, não tem mais isso. Bom, e tinhas o diário também pra ir postando, né? Isso, eu fiz um diário. Depois, né? Isso, eu aí, fiz um acho diário. que te deu um... Eu até tinha esquecido disso. Fez o diário. E tu chegou a trabalhar, isso foi uma questão pra ti? Ou... Foi porque eu chorava o tempo todo. E eu falei assim, gente, mas é o meu... tipo um luto, então. Foi um luto. Eu falo assim, é muito pesado falar que é um luto, né? Mas, de certa forma, eu não falo que... Eu acho que o luto é muito pesado. E fútil até. Visto que eu tô casada ainda, eu posso fazer várias... renovações, celebrações. Posso fazer renovação de banda? Pode. Então, eu falo que é um ninho vazio, assim. Que é um buraco, assim, que ele foi preenchido ali de uma felicidade, porque minha festa durou 12 horas. Mas Foi bem intenso. dançante, gente. O pessoal ficou na pista. Até o Nossa. chão. A gente adora. E não passava. Aí passou 1 mês, 1 mês e meio. Aí eu falei pro Eduardo, eu vou pra terapia. Não tô bem não tá legal isso. E ele falou assim, não, mas tu não realizou o teu sonho. Por quê? O que tá faltando? A gente fez tudo que a gente queria. Só que eu ainda ficava mas eu passei mal, mas eu não sei o que. Aquela cobrança. E pensava, tipo assim, a hora que eu fiz a Jéssica passar. E eu não sei o que. Só que eu já tinha tudo, eu já tinha recebido as fotos, eu já tinha amado tudo. Nem dá pra perceber que eu tava com a pressão, mas a pressão. E no vídeo também. Não dá. Tudo. Não dava. E eu fiquei assim, por que eu tô me sentindo assim? Foi pra terapia. Na primeira sessão já, foi tipo assim, eu entendi o porquê. Ela falou assim, Mara, quanto tempo tu ficou noiva? Eu falei, 1 ano e 4 meses. Ela falou, tá, mas era teu sonho casar? Então ela fazendo várias perguntas. Eu falei, era o meu sonho. Desde que eu me conheço por gente, eu sabia que eu queria me casar.
E eu sabia que eu queria me casar com o vestido de princesa. Não. Onde, quando, não sei, mas era um Pra propósito. gente é um privilégio, né? Nossa. Eu imagino que vocês participam disso, vocês Nossa, fazem parte do muito sonho bom também. Isso, eu vou sim. ficar arrepiada. Porque- Porque é muito gostoso. Tem a mulher que fala assim, meu sonho é ter filho, então tem aquela coisa da maternidade. Eu tive um casamento. Sim. Aí acabou, ela falou assim, Mari, não foi um sonho de 1 ano e 4 meses. Foi o sonho da vida. Foi um sonho da vida toda. Quando ela falou aquilo, foi um baque pra mim, porque eu falei assim, nossa, Faz tá sentido. ora. Por que eu tô assim? Por isso. Porque era o meu sonho de vida e passa muito rápido. Ele passa no flash. Às vezes eu lembro as coisas de flash e eu lembro também pela foto e vídeo. Sim. Eu não encontro o vídeo, né? Então eu contratei ali nos 45 do segundo tempo. E aí, fala, dá um recado para os noivos. Vale a Contratem pena. um vídeo. Valem, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo de o que eu tava. Porque assim, eu não posso falar assim, nossa, ela tava louquinha. Eu não vejo, gente. Então, tipo assim, aquilo era eu mesmo. É eu. A Jéssica sabe. Ela dançou muito, né? Aproveitar assim. Eu aproveitei demais. Então tem uma foto específica que tá eu e a minha cunhada, madrinha, que a gente tá assim, ó. Por que eu tô fazendo isso? Qual o contexto? Não tô imitando o Rubi? A gente tava dançando Bonde do Tigrão. Ah, Pelo vídeo, ela Pelo conseguiu. vídeo eu falei, ah, ok, pois sim. E entendi. Então, eu fui vendo e relembrando. Então, às vezes, eu essa vejo. comparação é legal, porque a fotografia, ela traz uma forma artística, né? E traz toda essa coisa de congelar o momento. Mas o vídeo, ele te traz até o gosto das coisas, não Sim, traz. sim. Gosto, cheiro. Cheiro, tudo E algum assim. parente, às vezes, que não tá ali, que você escuta a voz e não tá Exato. mais, né? Porque é pra Exato. gente olhar o vídeo, É. foto, o vídeo vai durar pra sempre. A foto a gente Só olha. de ver a pessoa se movimentando mesmo, assim, Isso. já muda tudo. E o né? vídeo também captou, eu acho que um dos momentos mais emocionantes foi o Eduardo de chorar, né? Eu vi ele chorar pouquíssimas vezes. E a gente vai fazer 9 anos. Ó. Em breve. Ele, quando a Maitê entrou, tá, ele chorou. Entrou, que é a irmã dele, né? Que foi minha madrinha, ela já chorando. Quando eu entrei, eu nunca vi esse homem chorando tanto na minha vida. E eu chorando também. E meu pai ali, né? Meu pai foi um Pleno. dele, ele fala, meu pai é um pavão, né? Então ele chegou assim, então tudo lindo, tudo. Na festa, quando tocou a música do Tim Maia, ele tem um remix que fez uma roda. E meu pai me pegou no colo, não aparece, meu pai me pegou no colo. Tudo em vídeo, vídeo e foto. Então eu tenho os dois momentos. Aí tava meu pai, meu irmão, meu sobrinho. Aquele momento ali é o que, nossa, vai continuar pra sempre, porque o Heitor hoje já tem 4 anos já. Ele tinha 2 anos e meio. Sim. Então é a primeira infância dele ali e tá tudo registrado pra Pra ele sempre. ter essa memória. Sempre. Pra ele ter essa memória. Então foi muito interessante isso também. A minha avó, o meu véu, ele teve parte do vestido de 15 anos da minha mãe. Que a minha bisavó fez, minha bisavó era costureira. Então eu fiz como se fosse uma homenagem pra minha mãe e pra minha avó isso. Eu coloquei no véu. E apareceu que eu fiz o first look com a minha avó. Gente, que emocionante. Foi muito emocionante. Eu Foi pensei muito que a emocionante. mulher ia de arrasta. Porque eu tava já, meu remédio já tinha feito efeito. Então eu tava tipo assim, ó. Só vivendo ali. E eu só falei assim pra ela, tanto que no áudio que eu tô, tipo assim, você não mancha meu vestido, porque ela só tá maquiada. Não, mas é muito bonito. E ela vendo, e aquilo tudo capturado em foto. A sequência de fotos, ela abrindo os olhinhos. Eu falei assim, meu Deus, que lindo, 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 lindo. E no vídeo, a reação dela, ver ela, é muito emocionante. Eu não trocaria por nada isso hoje em dia, assim, e que pós, né? Porque é uma vida. Fora os elogios isso também. pra gente Com certeza. O meu pai viu o vídeo pela primeira, foi ele a primeira pessoa Ele que foi viu. primeiro. E ele assim, nossa, como hoje é assim, então, é um filme. É É realmente um filme, porque conta toda a história. É um filme. Hoje com é assim, trilha. então. É, com trilha É que é sonora. diferente, É. né? A gente faz toda uma pesquisa ali de ver quais são as músicas que tocaram, respeitar as músicas das entradas, mas deixar um tempo gostoso de assistir, né? Aquela coisa que fica um tempão, né? Então não vai ser toda a entrada de todos os quadrinhos, a gente põe os trechos, mas que seja suficiente Sim, pra assistir só e fazer olhar, sentido, né? Sim. Então é. E é lindo porque a gente não vê, né? A noiva não vê, não vê. Não vê. A noiva não vê. A noiva só Nem vê ele depois. vê tu se arrumando lá no É. off, né? Sim. Não vai ter nada disso. Então são memórias que fazem toda a diferença depois no E convívio. fica lindo, né? Porque a gente fez o first touch. A gente Sim. tocou de costas, eu já tava pronta, arrumada. Ele pronto também. Eu já tinha visto o terno dele, porque eu já escolhi, né? Ah, tá. Só que é muito diferente. Ah, né? é muito diferente. Mesmo que tu saiba exatamente como é tu vê ele pronto, é outra coisa. Não é verdade? Então não. E arrumado pra você. Então. E daí a gente ficou assim, eu tremendo. Fica E bem. daí eu podia falar tantas coisas pra ele, que a gente só fica tipo, isso mesmo, sabe? Aproveitando. Só curtindo. E As depois fotos ficaram curtindo. lindas também.
foi linda demais. A gente fez um bay window ali, né? Então, o sol. Nossa, é linda Aquela demais. janela de vocês. É maravilhosa, por isso que eu fiz me arrumar em casa. Sim. Ela mandava as fotos pra mim e falava, Vai ficar lindo ali. Então, Mari, um conselho que tu daria pra tua melhor amiga, de falar assim pra ela, não pode deixar de fazer isso no teu casamento. Contratar os fornecedores com antecedência. É a top 1. Porque eu vejo vocês me dão uma dó, porque eu fui noiva de vocês. Não tem mais a data. Nossa, eu não passei por isso, porque eu fui uma noiva muito precavida. Sim. Acho que a ansiedade veio ali também, né? De dar tudo certo, então eu peguei o vestido com antecedência. Um mês de antecedência, pra não acontecer nada. Não peguei pro transportador, pra ficar tudo ali alinhado. Isso é muito importante. Porque se tu gosta de um fornecedor e ele é muito específico, se tu perder o dado, o que tu vai fazer? Qual que é o teu plano B? Sim. A não ser que seja algo que você não tem. Flores, eu não faço questão que seja com esse fornecedor. Então pode ser algo, mas se for a fotografia, a maquiagem. Eu já tive casal que trocou data. Sim. Porque eu não tinha nada, tipo, um privilégio, né? Mas nem todo mundo consegue fazer isso. E nem todo mundo também tá disposto a fazer algo desse nível, né? Porque... E fica muito mais difícil quando já tem muito fornecedor. Muito contratado. No comecinho. Quanto mais próximo do casamento, mais difícil. Eu e o Eduardo, a gente tinha uma primeira data que era dia 2. Só que aí a gente achou melhor dia 9. Aí a gente trocou, mas antes a gente fechou com todo mundo. Sim. Foi uma coisa que tinha bastante antecedência também. Sim. Mas eu acho que é pegar tudo Com antecedência. Ai, amei, quero meus 5 fornecedores favoritos. Já noivou? Fecha logo pra É uma não, boa dica. pra não perder. Porque é muito triste perder. Então eu acho que tem que os principais. E ver com antecedência também alguns principais. Porque tem, por exemplo, DJ, a gente contratou em novembro. Porque o próprio DJ falou assim, não, Mari, tá tranquilo. Até novembro a gente consegue. Então, alguns fornecedores já falam mais ou menos como é que tá a questão da agenda, etc. Sim. Mas eu acho que fotografia, se fosse escolher em primeiro a organizadora, né, que é a cerimonial, para ela te auxiliar, e ainda mais se tu não tem muita noção, fotografia e vídeo em primeiro já, porque é eles que vão congelar. Sim. A beleza e o vestido andam juntos, porque tudo vai depender do teu estilo. Sim. Então, às vezes, tu é mais drag, aí o teu vestido vai ser mais uau. Então, é legal ver tudo alinhado, porque se tu vê um fornecedor X, ele não conversa com Y, o teu beauty final, às vezes, não vai fazer sentido pra ti. Sim. Pode ser lindo, mas não para ti. Então, eu acho que é isso. Prestar muita atenção também nos sinais, porque a noiva, ela tem uma intuição. Então, às vezes, tu fala com um fornecedor, tu pensa assim, escute às vezes quando demora pra responder e demora muito, passa o teu prazo, então tu tá entre dois ali. Eu tava assim, entre dois às vezes, o que respondeu primeiro. Você tinha comentado ali pra gente também sobre perguntar um pouco mais, né? Perguntar mais. Não ter essa vergonha até de fazer muitas perguntas. Porque eu fui num casamento que todo ano muda, né? Tendência de casamento. Então no meu eu tava começando, por exemplo, o Story Maker. Era uma coisa que eu queria ter tido. Não tive no meu. Verdade, sim. Então eu queria ter a cabine de fotos. Só que eu não achei na época nenhuma. Não teve também, mas era uma coisa que eu gostaria de ter e teria que ter visto com antecedência. E não vi. E foi ficando. E aparecem outras coisas mais importantes e vai deixando de lado os adicionais. Então é uma coisa que às vezes tu não tem, porque já tá com as datas tudo preenchidas. E Mari, o fato de tu não ter contratado a cerimonialista para todo o processo, também, se tivesse contratado desde o início, algumas coisas ela teria mesmo te falado. Você vai querer story maker? Você vai querer cabine de foto? Exato. E daí ela já teria organizado isso na planilha, né? De deixar passar também, né? Porque às vezes na correria tu quer, mas não lembrei. Isso. Porque é Passou muita coisa. É muita e pequenas coisas. Sim. Tipo, suplá. Tipo, guardanapo. Kit do banheiro. Kit do banheiro eu fui ver um dia antes. Não fiz personalizado. Desespero. Foi assim, liguei pro padrinho e falei, compra isso. Depois eu te passo. Cheguei lá, nem sabia, não sei como é que entrou no banheiro, não sei quem botou, não sei nada. Tem coisa no casamento que a gente não sabe. Quem que fez? Mas tá lá. Sim. Abençoada seja essa pessoa. Mas aconteceu. Estava lá. Sim. Como? Sim. Não, Provavelmente a equipe de cerimonial. Foi ela. Mas na hora eu penso, quem que botou docinho, quem que botou isso, nada. Daí eles fazem a mágica acontecer, mas eu acho que é importante ter pra antes mesmo. Tem. E mesmo se você fizer que nem a minha ideia principal, a inicial de fazer em casa, contrata uma cerimonialista. Porque tem tudo. Porque tem todos os fornecedores. Tem todos, tem que fazer. Ela vai dar o suporte. Foi. Os cerimonialistas, estamos aqui, time cerimonial. São maravilhosas, tem que ter. A Gabi, que foi outra cerimonial, também maravilhosa. Ela é incrível.
Eu gosto muito do trabalho dela porque ela é muito flexível com as noivas. De atender assim a forma como elas querem, sabe? Não coloca não impõe nada. Isso, e foi uma É coisa muito fácil de trabalhar. Faz a com ela. quebra de É muito bom. protocolos. Se precisar quebrar a gente deu um programa assim aqui. Deu alguma, né, convergência, deu, tipo, nossa, deu que demorar, trazer é. um pouco mais, tá tudo certo, a gente tira de aqui, ajusta pra lá. Eu Sim, tinha um conversar. cronograma e ela foi falando, eu não sei se vocês conversam também. Sim, Sim, a gente conversa. Porque foi não ter acontecido isso. Ah, mas não aconteceu. E tudo bem. E Tudo vai. bem, E tudo vai, bem. porque eu também fui muito aberta Sim. nisso. Sim. E ela falou, Mari, tu tá meio enjoada ainda. Eu sei que tu tá bem já, mas tu tá muito calor. Isso, é. Vamos diminuir o brinde só com um grupo seleto? Quem tu Exato. quer? Sim. Show, porque ela falou, todo mundo vai te abraçar. Tu ainda... Então, pô, é uma sensibilidade. Sim. Sim. A mais De conversar também. Tem que com saber quando a lidar. gente chega lá, ó, a gente vai fazer, acho que os fotos protocolares a gente vai fazer aqui, o que tu acha, tu já vai chamando, tal. Então, tipo, tudo isso a gente vai alinhando, faz total diferença. Porque a estrela do casamento, quem é? Os noivos. A gente tá ali só pra servir vocês. Né? E trabalhar em equipe, assim, é a coisa mais importante que tem, acho. Porque tudo... E os meus convidados foram só elogios pra vocês. Ah, que bom. Porque eles não conheciam a gente, mas vocês não conheciam a gente, você não conheciam. Acho que só meu pai que te viu e minha madrasta. E a... Ah, minha cunhada. A minha cunhada também se arrumou com a Jéssica. Sim. Eu me arrumei só com uma pessoa. Que eu acho O que é Mas muito é bom maravilhoso. também, gente. Aí foi uma paz. Eu É. já fui muito tumultuada. Eu por si só já me tumultuei. Imagina se tivesse com a gente. Nós estamos ansiosos aqui pra fazer o nosso primeiro dia de noiva aqui no estúdio, né? Sim. E vai ficar lindo, porque vai é ficar maravilhoso. Vai ficar. E a ideia é justamente essa, é sempre trazer a noiva, no máximo mais uma convidada. Aí depois, claro, quer vir madrinha, fazer brinde e tal, dá pra fazer, mas Sim. é a noiva. É, Eu acho maravilhoso. Porque Que é é o o ideal. momento da gente. Porque a gente já vai ter o nosso momento na festa. Uhum. Isso aí, eu vou falando. Se você Sim. quiser. É. Não estou ditando regras, mas eu achei maravilhoso ficar com a minha cunhada, que é minha melhor amiga, e depois aproveitar com as minhas madrinhas na festa, aproveitar na pista de dança, e eu acho que foi essencial, porque é o nosso dia. É um dia que tu vai ser a princesa, Atenção total. a atenção total, e é maravilhoso, até pra profissional também, porque senão fica um papo a pá, gente. Eu já falo alto. Minha cunhada, ela já é mais assim, né? Então, eu acho que eu não trocaria isso, de só nós. E é Então, muito esse bom. foi o check. Esse foi, Nossa, foi. foi. Foi uma Muito assertivo. assertivo. Muito assertivo. Que bom. Ai, fico feliz, Mari. A gente quer te agradecer muito. A gente estava muito ansiosa pra te ter aqui no nosso podcast. Estamos muito bem. Eu tô animadíssima com o projeto, porque é simplesmente maravilhoso. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. E...